Em algum momento da vida, você já sentiu aquela angústia tremenda que você só conseguia pensar: meu Deus, eu quero muito que isso acabe logo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Meu nome é Elisa, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e aqui nesse canal você vai encontrar temas relacionados à saúde mental de um jeito mais próximo possível da vida real, porque o meu objetivo é te ajudar a lidar com os desafios da jornada profissional, trazendo reflexões e dicas práticas para te ajudar a cuidar de si mesmo. Então já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas feridas emocionais e a cicatrização de cada uma delas. Em algum momento da vida, você já sentiu aquela angústia tremenda que você só conseguia pensar: meu Deus, eu quero muito que isso acabe logo. Pode ser por um término de um relacionamento, uma decepção na amizade, uma ansiedade que acaba te consumindo ou um medo que parece que nunca vai embora. Nesses momentos é natural que a gente procure diversas maneiras para achar aquele botão e simplesmente desligar todos esses sentimentos. Mas será que é realmente possível apressar o processo de cicatrização emocional? Será que toda dor mesmo precisa ser imediatamente curada? E é sobre isso que hoje eu quero conversar com vocês. Sobre como a gente lida com as nossas dores emocionais e sobre o tempo que elas precisam para se cicatrizarem. E para isso, eu vou usar uma metáfora médica que eu acho que faz muito sentido quando se trata de saúde mental e feridas emocionais. Se você já teve ou já presenciou um corte muito profundo, e se você já estudou sobre técnica cirúrgica, você vai se lembrar que existem duas maneiras dessa ferida profunda se cicatrizar. É possível que o médico pegue essa ferida, aproxime as duas bordas que estão ali cortadas e dê pontos para fechar aquela ferida. Isso a gente chama de um fechamento por primeira intenção. Gente, e me desculpa você acadêmico de medicina que está cursando técnica cirúrgica agora se eu estou simplificando demais o raciocínio, até porque faz alguns anos que eu estudei isso. Mas esse exemplo é um exemplo que eu sempre dou no meu consultório e talvez faça sentido para você também. Ou seja, quando a gente fecha uma ferida por primeira intenção, aproximando as duas margens e dando ponto nessas margens, a gente força um fechamento imediato daquela ferida. Uma ferida que estava aberta, a gente aproxima as bordas, dá os pontos e a ferida fica fechada. Mas se você está aí estudando técnica cirúrgica, você vai lembrar que existem algumas feridas que não podem e não devem ser fechadas por primeira intenção. Elas simplesmente não podem ser fechadas assim. Se a gente aproximar as bordas e tentar fechar essa ferida a todo custo, muitas coisas ruins podem acontecer. A cicatrização pode ser pior, pode infeccionar, entre outras possíveis coisas que podem acontecer ali. Forçar o fechamento de uma ferida que não está indicada ser fechada por primeira intenção pode piorar as consequências do que deixar simplesmente aquela ferida cicatrizar sozinha. Mas Lisa, é possível uma ferida se curar sozinha sem dar ponto? E sim, se você lembrar, a maioria das feridas que você tem, você não precisou de dar ponto. O próprio corpo deu um jeito de curar aquela ferida e dela cicatrizar. Nesses casos, o corpo vai produzindo lentamente um tecido ali para cobrir aquela ferida e de pouco a pouco a cicatrização vai acontecendo, de dentro para fora. E isso se chama uma cicatrização por segunda intenção. Mas agora, peraí, esse canal não é uma psiquiatra falando sobre saúde mental, então o que tem a ver uma psiquiatra tá falando sobre conceitos de técnica cirúrgica? Porque se a gente parar para pensar, esses mesmos conceitos se aplicam às nossas feridas emocionais. E a grande verdade é que muitas vezes a gente está tentando suturar os nossos próprios sentimentos
antes da hora. Quem aí nunca se forçou a estar bem quando na verdade ainda não estava se sentindo bem? Quem nunca tentou sufocar uma dor e simplesmente fingir que ela nunca aconteceu? Ou buscar distrações baratas simplesmente para enganar o fato de que ainda está doendo? E isso pode até funcionar por algum momento, por algum tempo. Mas será que ao longo do tempo isso se perpetua, isso se mantém? E é isso que eu quero convidá-los a refletir aqui hoje. Ao se sentir triste frente a uma frustração, a uma decepção real, você não se pegou se perguntando se aquela tristeza não se tratava de um sintoma depressivo em que necessariamente exigiria um remédio para silenciar essa angústia, silenciar essa dor? Porque é muito importante a gente ter em mente que a psiquiatria ela não se propõe a silenciar todas as nossas dores emocionais. Muitas vezes, quando a gente está em um estado de sofrimento, como eu disse, é natural que a gente queira se livrar desse estado o mais rápido possível. E eu entendo isso, eu já passei por isso, eu sei como é angustiante estar lidando com algum tipo de sofrimento. Mas é aqui que entra um ponto fundamental no que diz respeito a um tratamento psiquiátrico: apagar qualquer emoção que possa ser desagradável, porque algumas emoções elas simplesmente precisam de existir. Sentir tristeza, sentir frustração, sentir ansiedade não são sinais necessariamente de que algo está errado o tempo todo. São sinais que nós somos humanos, e a psiquiatria que eu acredito e que eu pratico não quer fazer com que você apenas pare de sentir. Ela quer te ajudar a atravessar essas emoções e a atravessar esses momentos de maneira saudável. E é exatamente por isso que um tratamento com medicação psiquiátrica nem sempre vai ser sobre anestesiar qualquer tipo de sofrimento. Ele vai sim tratar sintomas psiquiátricos, mas ele precisa dar espaço para que você consiga elaborar emoções que você precisa sentir. Esse equilíbrio entre emoções que precisam ser elaboradas, trabalhadas para a sua evolução, e os sintomas psiquiátricos nem sempre tem uma fronteira tão bem delimitada. E isso pode sim ser desafiador. E se você parar para pensar, nem sempre o maior problema são as emoções que nós sentimos, e sim a maneira como a gente está lidando com cada uma delas. Mas calma, nem tudo pode ser apressado, nem tudo pode ser resolvido de imediato. E agora eu quero te convidar a pensar sobre algum momento emocionalmente muito desafiador que você já passou na sua vida. Talvez o término de um relacionamento, talvez um momento de muita incerteza profissional ou a perda de alguém muito importante. Você lembra que quando você sentiu tamanha dor, a primeira coisa que você queria era ser capaz de silenciar essa dor que você estava sentindo. A gente fica quase que num desespero de voltar a sentir como um dia eu já me senti, tão bem como eu me sentia antes disso acontecer. Mas, como eu disse, algumas dores elas não podem ser apressadas. Se você já passou por um luto, por exemplo, você sabe que não adianta nada uma pessoa chegar para você e falar: calma, daqui a um mês você vai ficar bem, isso aí vai passar e vai ficar só a saudade boa. Porque o que vai realmente te fazer superar essa dor não é o tempo em si, é o que vai acontecer durante esse tempo. E o melhor que pode acontecer durante esse tempo, muitas vezes, é você olhar e reconhecer que está doendo. Tentar entender o que essa dor significa e permitir senti-la. E eu acredito que muitas vezes é apenas vivendo esse processo que a gente consegue de fato seguir em frente. E não apenas seguir em frente, mas seguir em frente de uma maneira mais fortalecida. E eu sei que esse processo ele não é fácil, mas algumas feridas elas vão precisar de tempo para fechar. E tentar apressar essa cicatrização pode gerar consequências muito piores. E assim, um problema ainda maior do que a ferida inicial. Já viu aquela ferida que a gente fica mexendo nela demais antes da hora e a cicatriz fica muito pior do que teria ficado se a gente não tivesse mexido?
Pois é a mesma coisa. Se a gente ignora o que a gente sente, simplesmente tenta seguir em frente como se nada daquilo tivesse acontecendo, essa dor pode reaparecer depois. E muitas vezes ela pode reaparecer ainda maior, mesmo que de outra forma. Mas Lisa, então isso significa que toda dor precisa ser vivida, sentida, sufocada até que ela passe naturalmente? Não, é óbvio que não. Existem casos em que essas dores vão se prolongar muito ou então vão gerar uma incapacidade funcional tão considerável que vai sim se fazer necessário uma intervenção. E nesses casos, pode ser que a pessoa nem seja capaz de fazer todas essas elaborações que eu mencionei anteriormente sozinha. O sofrimento, ele pode começar a ser tão incapacitante que a vida simplesmente começa a travar. E aí sim, a gente precisa intervir. Mas essa distinção, ela não é fácil de ser feita sozinha. E é por isso que um bom acompanhamento profissional pode fazer toda a diferença nesse contexto. Mas tenham em mente que o papel do psiquiatra e do psicólogo que vai te acompanhar não é simplesmente tirar essa dor que você está sentindo. É ajudar você a entender quando essa ferida precisa de fato de pontos e quando essa ferida precisa de tempo. Então, se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é o seguinte: nem toda dor precisa ser silenciada. Algumas precisam ser sentidas e elaboradas. Já outras precisam de suporte para que a gente possa lidar com elas sem ser simplesmente sufocado e esmagado. E o segredo está em diferenciar uma coisa da outra. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você já viveu algum momento difícil que, olhando para trás, você observa que você só precisava de dar tempo ao tempo? Como foi essa sua experiência? Eu quero muito conhecer a sua história. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de se inscrever. Deixe aqui o seu like e também não deixe de compartilhar para aquela pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!